Olá a todos! Começa agora o programa Fórum Legal e hoje vamos falar sobre a Cartilha do Trabalhador, aqui no Fórum Legal. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Carlos Arouca, autor da cartilha. Foi desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região São Paulo, é autor de vários livros voltados ao direito do trabalho, em especial ao direito sindical. Olá, doutor, prazer em revê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Doutor, o senhor é autor da Cartilha do Trabalhador. Conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia dessa cartilha. Bom, a ideia surgiu, eu acho que por volta de 1972, eu era advogado do Sindicato dos Motoristas, aqui na rua Pirapitingui, uma nova diretoria, e não havia departamento jurídico. Nós criamos o departamento jurídico e aí eu notei um descontentamento muito grande dos trabalhadores que eram reclamantes em processos promovidos pelo sindicato. E procurei saber o que estava acontecendo, então as queixas eram em geral o seguinte: o comportamento deles em audiência, o juiz, os vogais, querendo obrigá-lo a fazer um acordo, e aí ele ia no sindicato e falava para os diretores, né? O juiz me obrigou a fazer um acordo, meu advogado não falou nada. E perdi o processo, ele dizia, olha, se eu tivesse passado o processo para um advogado particular, já tinha sido resolvido. E então eu fiz uma cartilha, chamava Os Caminhos de uma Reclamação Trabalhista. E passamos a fazer o seguinte, nessa cartilha, atrás tinha o cartão de audiência. Havia muitos advogados, aqueles advogados que usam paqueiro, né? Para evitar que o trabalhador fosse lá na justiça ver o processo, eles não colocavam o número, nem a indicação da vara, naquela época era junta de conciliação e julgamento. Então, nós dávamos um cartão de audiência com a identificação do processo e mostrávamos para o trabalhador qual era o comportamento dele em audiência. Você não está obrigado a fazer acordo. Você tem direito de recusar a proposta. Se o juiz começar a insistir, falar não tem acordo, acabou, ponto final, e fala no mesmo tom do juiz. E quando o vogal quiser te impor o acordo, você vê, fala com o meu advogado, dessa forma. E explicava para ele por que havia demora, como que era a execução, uma série de coisas. Aí o sindicato passou a ir além. Aqueles reclamantes que tinham aberto o processo, vamos dizer, no mês de maio, no fim do mês marcava uma reunião e um advogado ia lá explicar para eles tudo isso que estava na cartilha. Foi realmente um grande sucesso. Não da cartilha, mas da instrução que os trabalhadores obtiveram com a cartilha. Aí, passado muito tempo, havia uma editora voltada para o sindicato, a Oboré, e eu tinha muito contato com eles, com o Sérgio Gomes, né? Uma figura espetacular, um jornalista. E eu, então, tempos depois, eu pensei em fazer uma cartilha, juntamente com inspiração dele, que era o sindicato. Você sabe que hoje a média de sindicalização no Brasil é de 17%. 17%. Há uma crise, aliás, isso eu tenho descrito em meus livros, há uma crise sindical que, na verdade, o sindicato é considerado muito, muito negativamente. Muito negativamente. Isso de há muito tempo. De há muito tempo. Inclusive, não só em razão, por exemplo, do jurídico, do procedimento, mas também da atuação política. Antes da ditadura, houve uma história da República Sindicalista, que era para mostrar que o sindicato queria tomar conta do poder, né? O Delfim Neto, agora, recentemente, falou isso, voltou a usar essa expressão. Então já tinha essa imagem, né? Então, com essa situação toda, eu procurei mostrar nessa cartilha o sindicato, o que era o sindicato. Para que serviu o sindicato? O sindicato não é o presidente, não é o advogado, né? São vocês todos. São vocês todos. Para você ter uma ideia, quando o Fórum Nacional do Trabalho do Lula, o presidente Lula, costurou aquele projeto que não deu em nada, exigia uma média de sindicalização de 20% para ser reconhecido o sindicato. E eu comecei a pesquisar. Cada dirigente sindical que eu procuro encontrar, qual é a média de sindicalização que você tem.
E encontrei uma ativista de um sindicato do ABC, e que ela me falou, pessoal, eu tenho acho que 75, 80% de associados. Eu falei, você está brincando? Não é 80, você está... Não, não tenho sim. Como que você tem isso, né? É que o patrão lá é muito bonzinho e o trabalhador, na hora que ele entra no sindicato, eles já dão para ele o endereço do sindicato, falam alguma coisa. Aí ele vai lá no local de trabalho, me procurar, indicam quem eu sou, e aí eles dizem, ô dona, você que é a moça que dá aquela carteirinha para ir no dentista? Tá? Então, quer dizer, a ideia que se tem também do sindicato é exatamente essa, né? De assistência médica, dentária, colônia de férias, não tem um espírito assim combativo de resistência, sindicato de resistência. Então foi isso que nós procuramos fazer nessa cartilha, o sindicato, que ela é de 2008. E quando eu falei da Alboré, trabalhava na Alboré, hoje é famoso, né, o desenhista, caricaturista Laerte, que é chargista cartunista, né, da Folha de São Paulo. E ele fez uma coisa espetacular, o Laerte. Ele pegou todos os desenhos que ele tinha, as caricaturas, assim, em função do sindicato, do trabalhador, e com o Serjão Gomes à frente, ele publicou um álbum com todas as caricaturas e com a seguinte colocação. Essa cartilha não está à venda. Ela ela pode ser reproduzida pelas associações de classes, sindicatos, grêmios estudantis, não precisando nem sequer de pedir autorização. É uma distribuição gratuita. E eu fiz a mesma coisa. Então eu usei, é muito interessante ver isso, porque o trabalhador, se você pegar a média de ensino que tem o trabalhador, de educação, se der para ele muita coisa, ele não vai conseguir ler. Exatamente. Então nós procuramos fazer uma cartilha com desenhos, assim. Ilustrações. As ilustrações do Laerte. E fiz a mesma coisa, não é? Colocamos aqui, permitida a livre reprodução para grêmios de estudantes, associações de classes e sindicatos. Isso foi em 2008. Depois, então, aí saiu muito grossa, mas porque eu procurei colocar nessa cartilha toda a legislação trabalhista, sindical, previdenciária e acidente do trabalho. Então foi, pelo nome você já vai entender, a CLT trocada em miúdos, que é para o trabalhador aos poucos ir lendo isso. Uma linguagem uma mais linguagem simples. direta, com os capítulos aqui para ele, então compreender, conhecer os direitos dele, conhecer os direitos e saber como reclamar. E essa cartilha foi depois 2010. Foi em 2010. E, finalmente, chegamos a esse ponto aqui, que fiz essa última cartilha de 2015, né, parece? Que é essa daqui, que né, é essa doutor? daí. A reclamação trabalhista, uma longa e difícil caminhada. Então, é exatamente isso, voltando àquela primeira cartilha da reclamação trabalhista, para saber como que o trabalhador, em primeiro lugar, outra vez conheceu seus direitos fundamentais. Segundo lugar, como reclamar. Aquela história de paqueiro, né? Sabe? O sujeito chegava, tá lá nas imediações do fórum, e o sujeito, Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, Departamento do Trabalho. Sabe por que é Departamento do Trabalho? Porque houve uma época em que o governo do Estado de São Paulo fez um convênio com o Ministério do Trabalho e que passou a exercer as funções do Ministério do Trabalho aqui no Estado de São Paulo. Então, até hoje, o paqueiro chega... Departamento, porque tem um trabalhador, ele pegou ainda aquela... tem aquilo na ideia. cabeça. Mas, ministro, então eu vou te levar para um advogado. Não fica, tira ele da fila e leva para um advogado, e o advogado vai querer fazer um acordo. Então, explica isso. Você procura o seu advogado. Vai no sindicato, pega o advogado do sindicato. O sindicato tem os melhores advogados para te atender. Se não, você tem toda a liberdade de procurar um advogado particular. Mas agora, aí é que está o negócio, né, doutor? Fica aquela concepção de que advogado de sindicato não é bom, mas o trabalhador também não vai conhecer. Porque não adianta ficar com uma ideia que passaram para ele. É muito importante isso que você colocou. Um dos maiores advogados que tinha aqui em São Paulo era o Rio Branco Paranhos. Diziam que todo trabalhador que vinha do Norte e Nordeste, ele chegava aqui em São Paulo e tinha o endereço do escritório Rio Branco Paranhos. E ele tinha um escritório famosíssimo, muito grande. E
nós estávamos conversando agora há pouco, eu comecei a advogar via 19 juntas de conciliação e julgamento. Depois passou para 23. Hoje são quase uma centena, né? Então, o que acontecia? O sujeito queria o Rio Branco Paranhos. E quando, de repente, ele ia para a audiência, aparecia uma outra pessoa. Isso, então, acontecia demais no sindicato. Sim. Eu não sei, o meu nome é Arouca, né? Mas eu não tenho traço de japonês, né? Então, no sindicato, me lembro, eu trabalhava para o Sindicato dos Químicos, e o sujeito chegou lá e disse, eu quero falar com o meu advogado. É aquele. Não, meu advogado é um japonês, é o doutor Arouca. Né? Então, isso acontece até hoje, porque ele é atendido. Ninguém explica nada para ele. Ele é atendido por um advogado, tá? E na audiência aparece outro. Sim, ele, não, esse não é meu advogado. Teve um outro caso importantíssimo para contar. Eu não era advogado ainda do sindicato, eu fui advogado dos metalúrgicos. E o Delely, que foi um dos maiores sindicalistas que nós já tivemos aqui no Brasil, ele não era ainda presidente, ele era secretário. E ele então fez uma reunião, chamou todos os advogados, todos os diretores, e eu não era advogado, mas eu trabalhava no escritório do Walter Mendonça Sampaio, que era candidato a deputado, e eu estava substituindo. Então o Delely fez o seguinte, eu quero saber como que funciona aqui o jurídico, como atende o trabalhador. Bom, ele atende da seguinte maneira, ele chega lá na porta, ele tem que mostrar a carteirinha. Se não tiver a carteirinha, então depois veio aquele negócio de assistência judiciária. Aí ele vai para o departamento jurídico e é atendido no balcão. Ele não fala com o advogado. Apenas quando o funcionário encaminha para o advogado dar um retoque final. E acabou, ponto final. Aí, no dia da audiência, é um dos advogados que vai lá. O jurídico não era bom. Então, eu lembro que o Delely disse o seguinte, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Agora, o trabalhador ele vai diretamente no advogado e o advogado vai explicar para ele como que é o processo dele e como que... Aí mostramos isso, né? E então, quando ele vier, aí os funcionários do jurídico estavam todos lá, quando ele vier pegar o dia da audiência, o cartão da audiência, vai explicar para ele, ó, esse advogado aqui é o que vai te atender. Né? Então era o que acontecia com o Rio Branco. O sujeito não encontrava o Rio Branco, não, você não é meu advogado. E o advogado já ficava meio apavorado com aquela recepção que ele tinha. Né? E outra, advogado é como se fosse um padre, um conselheiro. Nem a dúvida. A pessoa cria aquele laço, aquele vínculo. Nem a dúvida. Né? Porque é um momento importante da vida dele. Então, outra coisa, naquela ocasião que havia vogais, o trabalhador ele saía de lá sem saber o que tinha acontecido. Porque era o juiz, os dois vogais e às vezes até o datilógrafo de audiência em cima dele para fazer um acordo. E eu me lembro que o vogal dizia o seguinte, você sabe que a inflação está muito alta. Quando você for receber isso, aí já não vale mais nada. Não é culpa dele. Não é culpa dele. A culpa é de vocês que estão demorando demais para fazer audiência. Então, nós mostramos como que o advogado tinha que resistir também. Tem que ter uma postura mais firme. E então, hoje, né, considerando a situação de hoje, nós procuramos mostrar aqui nessa cartilha, em letras assim, com as caricaturas do Laerte aqui, conheça seus direitos. É o primeiro ponto. Né? É claro, conhecer todos os direitos, nem aqui deu para colocar tudo, porque eu quis. Isso também foi uma solicitação que me foi feita. Eu tive que colocar aqui previdência social também, acidente do trabalho, né? Direito do trabalho. Procuramos colocar tudo que tivesse de direito do trabalhador. Virou uma espécie de bibliazinha para o trabalhador. Né? Então começamos aqui com conheça seus direitos. Agora vocês veem que é interessante que as caricaturas têm a ver com a parte que vai ser apresentada. Aqui é uma porção de trabalhadores procurando conhecer os direitos, lendo né? Um explicando para o outro. Mas você vê que, olha, já são poucas coisas. É uma coisa que foi uma linguagem direta, sem nada de... Para facilitar a vida do trabalhador. E aí, fuja dos paqueiros. O que é o seu sindicato? Aqui, o seu sindicato. Já vem uma caricatura ilustrativa, né? Chamativa. Eu estou mostrando, eu conheço o seu sindicato. Depois vem, fuja dos paqueiros, seu sindicato,
reclamações coletivas ou acabou. Então, falando com o advogado. Então, aí, mostrar para ele que tem que ter isso que você levantou. Sim. Tem que ter uma confissão com o advogado e um advogado de confiança. Deixa eu falar uma coisa, senão a ordem dos advogados me pega. Não é só o sindicato. O sindicato tem os melhores advogados. Mas se o que você tem toda a liberdade de procurar um advogado de sua escolha. Mas quando você for procurar um advogado fora do sindicato, procure um advogado que te foi indicado por amigos, por trabalhadores, por pessoal que pode fazer essa indicação. Isso aqui é de uma importância fundamental. Ganha quem prova melhor. Então, o trabalhador, muitas vezes, ele pensa que, ele chegando lá na audiência, ele vai ganhar o processo, ele está lá para receber. Então, precisa mostrar para ele que ele tem que provar também, tem que fazer prova. E essa prova, muitas vezes, são documentos que ele jogou fora. Então, procure guardar os seus documentos, comprovantes de pagamento, não é? A carteira profissional, né? Então, tudo. E preparar as testemunhas. Bom, então aqui começa a caminhada. A caminhada que vai ser uma longa e difícil caminhada. Então, não vamos querer enganar o trabalhador, não é? Não vamos querer enganar e mostrar para ele que o processo, para ele, tem um significado muito maior do que o dinheiro que ele poderá receber. Então, mostrando já como que o que ele deve contar para o advogado, né? E como que vai ser feita a reclamação dele. Aí procura mostrar o que é a justiça do trabalho. Né? Depois, aí, o advogado fazendo a reclamação trabalhista dele. Cara a cara com o juiz. Então, ele vai agora diante do juiz. Eu estava contando um caso um dia desses, que eu era advogado de um trabalhador e ele movia um processo contra um teatro. E o diretor do teatro, que era um ator famoso, o juiz não estava na sala de audiência, o ator começou, ele já se viu, me tirar de lá, eu sou isso, sou aquilo, falou, fazendo um discurso, já querendo menosprezar o reclamante. Eu falei, vou te dar um conselho de graça. Para de falar bobagem que o juiz vem aqui e manda te prender. Que tem uma figura no Código Penal chamada desacato. Aí nem no depoimento dele, ele queria falar mais. Então tem que mostrar tudo isso para ele. Né? E essa história... E o quanto é importante isso, né, a conciliação. Você é que decide. A conciliação, você vê que o fenômeno da conciliação teve um tempo... Eu sou antigo, né? Sou antigo. A burguesia, os advogados que atuavam no cível, eles diziam que a justiça do trabalho era a justicinha. A justiça depois da ponte, a ponte era o viaduto do chá, né? E menosprezava mesmo, né? Por causa da conciliação. Eles diziam, a justiça do trabalho é um balcão de negócios. Que era aquela história. Aqueles advogados ligados a paqueiros, um dia eu vi um que chegou e disse assim para o adversário dele, vamos fazer um acordo? Não. 60%, né? Todo mundo aqui tem, praxe, 60%. Não. 50%? Não. Quanto você oferece? Não ofereço nada. Ele se levantou e foi embora. Era difícil. Foi embora. E não sei hoje como que funciona, talvez tenha passado essa fase ruim, né? Mas a conciliação, o trabalhador ficava magoado, porque não era aquilo que ele esperava. Ele foi pego de surpresa. Eu tinha que receber 300 mil. E agora estão me falando em 10 mil, 5 mil. E não tinha uma voz ativa, firme? Não tinha. Então, e naquela ocasião, vamos esquecer aquela ocasião. O que eu quis dizer é que hoje a conciliação é quase que obrigatória no cível. Mudou, né? Mudou, né? Hoje o Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora, hoje nós temos a Semana da Conciliação. Né? Então, mas por quê? Não é a conciliação, de conciliação mesmo, é por causa do gigantismo do judiciário, do volume de processos que eles não dão conta de resolver. Sem dúvida. Num Congresso Nacional dos Advogados, quando eu apresentei a tese da conciliação trabalhista, procurando mostrar que na Justiça do Trabalho, ao contrário, a conciliação deve ser excepcional, porque a conciliação na Justiça do Trabalho é a classe trabalhadora se curvando diante do capital. Saiu agora a estatística da Justiça do Trabalho,
os 10 principais reclamados, começa primeiro com a União, com a Previdência, com os bancos, com as multinacionais, né? Vem lá o Walmart e daí por diante. Os exemplos. Por que eles têm tantos processos? O Boteco da Esquina não tem tanto processo como eles, né? E então a conciliação é uma forma de reação do trabalhador. Não, eu vim aqui para receber meus direitos. E outra coisa, não sou eu que estou falando, não. O juiz de Jundiaí, o Souto Maior, ele mostrou isso na comarca dele, lá em Jundiaí, que o processo de insalubridade faz um acordo, mas continua com a insalubridade. Então a conciliação devia ser resolver o problema da insalubridade. Tá bom, eu vou pagar para os empregados tanto, vamos fazer um acordo em relação ao valor, mas você vai, a partir de agora, passar não só a pagar o adicional de insalubridade, mas também procurar reduzir ou eliminar os agentes agressivos. Mandei embora, qual que é o acordo? É reintegrar o trabalhador. Por que foi mandado embora? Qual a causa de ter sido mandado embora? Tá? Então, tem que ficar claro isso para o trabalhador. Então a conciliação, o trabalhador tem que saber qual é o papel dele na conciliação. Então, para encerrar o papo, fala com o meu advogado. Fala com o meu advogado. E eu falo com ele. Ele tem o direito de recusar a proposta do juiz e de formular a sua proposta. Mas sabe, doutor, acho que está diretamente ligada à questão de perder. Estou perdendo tal coisa. Então, por isso que é isso que o senhor falou, ele tem que ficar diretamente ligado ao advogado. E tem também, sabe que aqui no Sindicato dos Hoteleiros, nós conseguimos uma lista negra que envolvia reclamante e testemunha de reclamante. Né? Nós fizemos uma denúncia no Ministério Público do Trabalho sobre isso. Então também é o medo. Se você pensar numa cidade, não como São Paulo, mas pensar numa cidade pequena, muitas vezes ele não vai arranjar emprego nem na profissão, nem em outra profissão. E às vezes nem na cidade ele arranja outro emprego. Ele tem que ir para um outro lugar. Não é? Então essa parte que eu acho muito importante para o trabalhador saber e ter o direito de recusar a conciliação. Depois, então, é a instrução do processo, que procura também, ele tem o direito de conhecer isso tudo. Como que é. A importância da testemunha, doutor. Então, o juiz decide a questão. Sim, nós falamos, então, não é que tipo de testemunha. Isso. Aqui, às vezes aparecia uma testemunha que o advogado também não sabia. O advogado não teve contato com a testemunha. Não, eu não vi nada, não soube de nada. Mas que você vem falar o quê? Vem falar que ele é um cara honesto, um cara bom, um sujeito tem um bom pai de família, né? Isso não tem que saber o que ele vai provar. O processo não interessa. Aí o juiz decide a questão. Aí, olha, a figura do juiz aqui que é sugestiva. Né? E depois, quem perde, pode recorrer. Muitas vezes o trabalhador não aceita isso. Eu ganhei, tem que pagar. Aí, então, recurso ordinário, recurso de revista, que tanto recurso de embargos, pode ingressar. Tribunal Superior do Trabalho. O que é isso? Como que nós vamos explicar para o trabalhador? Teu processo agora foi para o TST. O que é TST? O que é TST? Né? O que é TRT? O que é TRT? E aí os recursos, embargos de declaração, agravo, aí execução. Olha, o cara já com o dinheirinho na mão. Né? E alguma coisa aqui, mais recursos na execução. Isso é um fim de mundo, um processo trabalhista. O processo trabalhista, você sabe que ele começou como um processo administrativo. Não era juiz, era um funcionário. E aí, processo oral. Não é? E quem abria processo não arranjava mais emprego, em lugar nenhum. Mas, de qualquer maneira, a ideia era um processo rapidíssimo de resolver na hora. Não era um processo como tem hoje, que o Dr. Cid Riedel trabalhou aqui no sindicato, né? E ele me conta que mandaram para um juiz, lá da 10ª região, um bolo com 20 velhinhas. Era 20 anos de comemoração do processo. Se você pensar em 20 anos um processo, uma vez eu liguei à televisão naquele programa da Justiça, do Judiciário, né? E era aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia. E ele, com a maior naturalidade do mundo, e todo mundo ouviu, ninguém falou nada. Ele disse assim, trata-se de agravo regimental, em agravo regimental. Isso não é coisa
que possa ser entendida, né? E só tem essa possibilidade quem pode pagar caro um advogado lá em Brasília, Exato. um escritório de advocacia, né? Então, quer dizer, isso não é... Esse processo do trabalho tinha que ser repensado. O Código de Processo... A CLT é de 43. O Código de Processo Civil anterior era de 73. E agora estamos com outro. E o processo do trabalho continua a mesma coisa. Exato, não acompanha. Mesma coisa. Então, muitas vezes a gente não sabe o que está valendo e o que não está valendo. Doutor, na próxima semana continuaremos com esse assunto, que o papo tá bom, viu? Tá Fica bom. para a próxima semana. Tá, muito obrigado. Obrigada, doutor. Tá, até logo. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Quer rever o programa? Acesse o nosso site sintoresp.com.br ou no youtube.com/sintoresp, canal Fórum Legal. Curta nossas páginas do Facebook e Twitter no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.